Cozinha, take 1, rolo 1. Santiago, apresenta pra gente a cozinha. É muito difícil definir o que é documentário. Acho que é quase impossível, assim. Eu meio desisti de ter uma definição muito, né, quadradinha, perfeita, porque todas as tentativas sempre falham. Documentário é a chance de manter vivo algum assunto que teve alguma relevância, porque afinal de contas a gente só faz documentários a partir daquilo que a gente acredita e algum assunto que a gente acha que seja importante manter vivo. Nossa mãe sempre me disse que eu podia morar em qualquer lugar do mundo, menos em Nova York. Que eu podia escolher qualquer profissão, menos ser atriz. O documentário não seria baseado, um registro de alguma coisa baseada na realidade, mas já com um recorte, um olhar, um recorte criativo de alguém que está por trás, né, das câmeras. Há 13 anos, quando fiz essas imagens, pensava que o filme começaria assim. Primeiro uma música dolente, não essa, que eu só conheci mais tarde, mas algo parecido. Depois, um movimento lento em direção a 3 fotografias. A primeira delas, mostrando a entrada de uma casa muito grande, a casa em que eu cresci. Este é o primeiro plano do filme. E eu sempre recorro a essa definição que o documentário é o tratamento criativo da realidade. E isso é um pouco libertador. Pouco não, acho que muito libertador. Porque você fala, então tudo bem, eu estou tratando a realidade com a criatividade que me cabe. Então, não significa que você não é verdadeiro. Significa que não é um documento. Mas o que é, né? Um documento? O que é verdadeiro? Eu já tinha interesse em outras pessoas, eu saí um pouco do foco do casamento. Então eu saí um pouco do foco do casamento. Aí eu achei que não seria legal, porque tanto ele como eu, na época, a gente era muito jovem. E aí eu já estava com aquela sensação, assim, eu achava interessante sair na rua e alguém me paquerar. Então não é simplesmente documentar um fato. A partir do momento que você escolhe um tema e como abordá-lo e onde você posiciona a câmera ou depois como você edita, você já está fazendo o seu próprio tratamento criativo sobre essa realidade, seu olhar sobre essa realidade. O Nelson Rodrigues dizia, né? Não existe imparcialidade, né? Eu super acredito nisso, porque quando a gente sai de casa, põe o pé na rua, a gente leva toda a nossa história. Por mais isento que a gente sempre tem o nosso ponto de vista, sempre tem as palavras que nós vamos escolher, que às vezes são até inconscientes. Teve uma época que pensava, o filme documental ele está abordando a verdade. A gente entendeu que a verdade não existe, que a verdade é representada, que a verdade é subjetiva. Ele está abordando a realidade. A realidade é outro conceito que é impossível de retratar. A única realidade que o documentário documenta é a realidade sendo filmada. Será que nesse quarto encontramos mesmo estas cadeiras cobertas por um pano branco? Na decupagem escrevi: sem a cadeira, só móvel coberto e cortina. Bastante bom. E aqui, o que havia de fato? Uma cadeira e um abajur? O abajur e uma garrafinha? Ou somente o abajur, sem a garrafinha? Hoje, 13 anos depois, é difícil saber até onde íamos em busca do quadro perfeito, da fala perfeita. Eu acho que o documentário ele expressa a verdade numa tentativa. Não sei se ele consegue necessariamente, né? Que a gente brinca, existe. A verdade sempre tem 2 lados: o meu, o seu e a verdade, né? Os 3. E essa no meio, onde é que ela tá? Nenhum documentário é isento, assim. Eu acho que tem sempre um subjetivo forte, né, nos filmes. Então, por exemplo, no Helena, ela encena coisas, né, que ela pensa, que ela sente, como ela interpreta, é a visão da Petra sobre a Helena, a irmã dela.
posso fazer uma ficção, representar completamente, de uma forma ilusória, contratar atores e fazer uma cena que completamente inventada. Só que no meu acordo com o espectador, eu falo, isso é um documentário. O Godard dizia também que, assim, os melhores filmes de ficção são os que tendem ao documental. E os melhores documentários são os que tendem à ficção. No sentido de que, acho que talvez você não perceba o que você está vendo. Isso me ajudou muito a chegar nela, sabe? Porque ela tem umas coisas tão misteriosas, assim, de... Ela fala uma coisa terrível e ri pra você. É um riso nervoso também. Mas é um riso também... É a própria essência dela, assim. Isso. E que às vezes é difícil, assim. E eu fiquei com vergonha de estar diante de você. É engraçado, sabe? Você é atriz. É, porque dá vergonha representar. E assim, engraçado. E aqui tem um ar de teste, assim, sabe? As estratégias da narrativa ficcional sempre tiveram presente na história do documentário. O que acontece hoje em dia, por exemplo, como o Homo e a Gaivota, é estudar os momentos tênues, ínfimos da passagem de um para outro. No caso do Homem e a Gaivota, eu não acho definitivamente que seja um documentário. Eu acho que é um filme híbrido. Ele transita, né? Ele tem muito de verdadeiro ali, de documental, porque são dois personagens reais nos papéis que lhe cabem na vida, mas eles também encenam. E a Petra quebra essa quarta parede quando ela olha para eles e fala, ó, fala assim, faz assim, está mais assado, está menos. Isso é honesto, porque vocês falam, ah, tô vendo um filme. Ah, tem alguém dirigindo esses dois aí. Ah non, moi j'ai plein d'énergie, j'ai rien foutu de la journée, je suis pas fatiguée du tout. Oui. C'est ça qui se passe. C'est très très bien. Mais je me demande, je voudrais une variation. A variation where Olivia is a bit less severe and opens herself a bit more. I really like what you're doing, but I just wanted to see if there's a way that we can get a bit more into what's happening in your mind and in your body while he's not here. Yes, but he's not. Yes, but he. You listen what he answer. Acho que o documentário está vivendo essa questão. Não é mais falar sobre ficção, sobre abordagem documental, é estudar um pouco onde a coisa se transforma, onde os momentos de intersecção são mais presentes e interessantes, assim, desses dois conjuntos de elementos. Essa é a função do documentário, é carregar as pessoas para dentro do assunto. Então, se você faz uma ficção que condiz com a história, que carrega o telespectador para dentro do assunto, você fez bem. Acho que o interesse do documentário contemporâneo tem passado por aí, né? Em pensar mesmo esses limites, né, entre as duas esferas da ficção e da abordagem documental e trabalhar no limite delas. Termina que a relação pai-filho volta, então tem essa coisa da relação pai-filho que hoje em dia é muito complicada, né? É um nuance muito fino no filme, eu não sei se as pessoas se apercebem, devem levar para o inconsciente, porque aquilo é muito bem feito. De uma certa forma deve ir, suponho eu, não sei, né? E aí ele vai e acha o filho, e o filho dá uma palmatória, meu pai, eu não devia ter feito isso. Então. Mas ele te toca especialmente por que razão? Porque eu tenho um problema com a minha filha. Eu tenho um problema de relacionamento com a minha filha, que é uma coisa que me derruba. Eu acho que uma das coisas que difere o documentário da ficção está no controle do que você tem. Para filmar ficção, você pega a sua receita, vê o que você precisa. Você precisa disso. Sai, vai no supermercado, compra e faz a sua receita. O documentário também é cozinhar, só que você abre a sua geladeira e vê o que tem lá dentro. É imprevisível, assim, por mais que você tenha, né, uma estrutura pré-determinada, um pré-roteiro, o que você quer, né, abordar, só que muitas coisas vão aparecer ali na hora. O que você tem que lidar com o que você tem na realidade. Essa é a piscina de minha casa. Fiz vários planos iguais a esse.
No terceiro deles, uma folha cai no fundo de quadro. Visto agora, 13 anos depois, a folha me pareceu uma boa coincidência. Mas quais são as chances de, logo no take seguinte, outra folha cair no meio da piscina? No roteiro de documentário, você tem que sim ter uma ideia na cabeça, uma linha de pensamento que você tem que seguir um pouco, porque senão você também se perde muito, que é uma guia, é uma espinha dorsal, né? A gente vive uma época em que os documentários têm tratamento de roteiro, de atos, de turning points, de viradas, que a ficção é que tinha muito antes, e o documentário muito tempo não se preocupava tanto assim, e agora está muito preocupado, às vezes até demais. Acho que todo documentário e toda ficção tem isso. Quando você começa a tentar distinguir um e outro, você entra em armadilhas, assim. Este é o meu primeiro roteiro de montagem. Nele aparecem os 3 primeiros planos do filme, os 3 movimentos da câmera em direção às fotografias. Na época, tentei montar o filme. Para me ajudar, reuni expressões que ouvi de Santiago durante a filmagem. Grande roda da vida, redondo caminho, marionetes grotescas, mortos insepultos, paisagem tétrica. O documentário, não só você passa informação, mas você aprende sobre alguma coisa que te interessa. Isso eu acho que é uma coisa muito gostosa de fazer documentário. Eu gosto de documentário como um gênero em si, não um gênero, uma vertente do cinema, né? Dependendo do que você está fazendo, realmente as coisas se transformam o tempo todo e o documentário você descobre muito às vezes na ilha de edição, né? Você parte com o princípio, com uma ideia, vai lá e de repente vira uma outra coisa totalmente diferente que você não esperava, então se surpreender. Je vois pas qu'est-ce qu'on peut faire de plus là. Je sais pas si on peut continuer. Oui, on continue. Mais je peux même pas bouger. Mais là, on peut pas s'arrêter. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Je joue quoi? Dis-moi ce que tu sens. Eu acho que o documentário é livre. Você tem que conseguir passar a emoção, a informação, não importa como for. Não importa como for. Buscar temas que me tocam de alguma forma, coisas que eu acho que são importantes dividir com o mundo. Achar que de alguma forma você está deixando um mini legado, uma mini contribuição para a cultura do seu país, dependendo do que você está falando e como você bota. Porque é isso, vai ficar para sempre ali.